Olá pessoal, vamos aqui para mais uma aula de projeto de vida e nessa aula nós vamos tratar do tema escolhas, né? A gente vai pensar aí na questão das nossas escolhas. No nosso projeto de vida, a escolha ela é muito importante, porque cada um de vocês sonham, né? Cada um de vocês tem sonhos a serem realizados. Quando a gente introduziu a disciplina, a gente começou a questionar vocês. Quais os sonhos que vocês têm? O que vocês querem ser no futuro? Então, a gente vai fazer aqui uma conversa inicial e eu oriento vocês a usarem o caderno para responder essas duas primeiras questões aqui, tá? O que você deseja para o seu futuro? E em segundo, se você tivesse que escolher algumas palavras para descrever a pessoa que deseja se tornar no futuro, quais palavras seriam? Então, eu gostaria que vocês parassem a aula um pouco nesse momento e respondessem já essas duas questões no caderno de vocês, tá? Então, dá uma pausazinha aqui na minha fala e responde primeiro essas duas questões. Logo que vocês responderem as questões, aí vocês vão passar para essa parte aqui de conversa inicial, né? Você vai... Aqui eu vou propor para vocês uma obra, né? Um texto, um fragmento de um texto do escritor português nascido em Angola, Walter Hugo Mãe. Walter, ele narra uma história de Crisóstomo, um pescador de 40 anos que mora em um vilarejo e ele vai em busca de realizar seu sonho. Vocês já leram esse texto? Alguém conhece a obra de Walter Hugo Mãe? Então aqui a gente coloca duas perguntas para vocês, ó. Respondam também essas duas perguntas. Você sabe qual é o sonho de Crisóstomo? Se alguém já leu, sabe, né? Se você não leu, você pode até arriscar aí, dizer qual seria esse sonho desse pescador de 40 anos. Se você já leu alguma obra desse escritor, coloque aqui que sim. E se você já leu, pode até compartilhar com seus colegas, né? Aí é uma pergunta muito pessoal, né? E esse aí é o nosso início de conversa, porque aqui eu vou apresentar na lâmina seguinte um fragmento dessa história narrada, né, por Walter Hugo Mãe. Então vamos acompanhar aqui. Ó, está aqui o texto, tá? Aqui no YouTube ele não fica muito legal por conta da imagem, mas eu vou salvar isso aqui em PDF e mandar também para vocês. Vocês vão fazer a leitura desse texto, tá? Ó, a leitura desse texto, que é justamente o texto de Walter Hugo Mãe, né? Tá aqui a imagem do escritor. Aqui eu coloquei ao lado, né? Um pouquinho da biografia dele, né? Alguns dados sobre esse escritor, vocês façam uma leitura. Então, pessoal, vocês vão primeiro ler esse fragmento do texto, para depois vocês partirem para essa parte aqui que está no fundo verde. Olha o que é que eu estou pedindo aqui, que vocês deverão fazer no caderno de vocês, tá? Ó, vocês vão copiar essas frases, essas três frases, olha o que é que ele está dizendo. Copie as frases a seguir em seu caderno e complete-as. Você tem a primeira frase, ó. O sonho de Crisóstomo era o quê? Quando você lê esse texto, você vai saber. Aí você vai escrever a frase completa aqui, tá? Do mesmo jeito, você vai fazer com a segunda. Por não ter realizado o seu sonho, ele se sentia como? Aí você vai preencher aqui. Terceiro, uma forma de aliviar a ausência que ele sentia era o quê? Com base no texto, vocês vão completar essas frases. Então, vocês respondem isso no caderno, beleza? E agora, para a gente ampliar mais nosso conhecimento, eu coloco duas indagações para vocês, certo? A primeira pergunta é, para você, qual é a importância de sonhar? Aí você vai parar e vai refletir. Aí eu quero uma posição sua, uma opinião sua. É uma questão pessoal. Você acha importante a gente sonhar?
É importante a gente ter sonhos? Segunda questão: o que podemos fazer para que nossos sonhos eles se realizem? Sonhar por sonhar? Não, né? A gente quer sonhar para realizar. Agora, o que é que nós podemos fazer para realizar os nossos sonhos? Então, pensa bem e responde no seu caderno essas duas questões, tá? Vamos para a lâmina seguinte. Olha, nessa lâmina seguinte, a gente tem aqui também uma orientação. Vocês vão ler com muita atenção esse texto aqui abaixo, tá? O texto, ele fala sobre sonho e projeto de vida. O texto eu vou mandar em PDF para ficar uma leitura melhor para vocês, tá? Então, ó, vocês vão ler esse texto, sonho e projeto de vida. Vão também ler essa parte aqui, esse encartezinho, que ele vai mostrar como é que a gente vai definir nossos sonhos. Então ele mostra aqui 4 pontos importantes, né? Ó, ele vai mostrar aqui há 4 possíveis etapas da gente definir o nosso sonho. Que etapas são essas? Ó, primeiro é imaginar. Nosso sonho começa a ser definido quando a gente vai imaginar o que é que a gente quer ser, né? Aí depois vem a outra etapa, escolher. Aí você leia bem atentamente. Depois, adequar. E por último, a quarta etapa é cultivar. Então leia com bastante atenção esses itens. Após a leitura desses itens, gente, eu indico vocês para fazer uma atividade. Certo? Então a lâmina seguinte, ela vai colocar. Você vai usar essas dicas apresentadas anteriormente e vai escrever um fanfic, né? Você sabe o que é um fanfic, né? O que vem ser um fanfic, né? Então o fanfic, gente, é uma espécie de história que você vai recontar, né? Ó, você pode pensar. Você vai escolher a história de um personagem que você goste. Por exemplo, se você gosta do Homem-Aranha, se você gosta de um cantor, se você gosta de um jogador, se você gosta de um filme, se você lê um livro e você gosta muito de um livro tal. Então, você vai escrever uma nova história para aquela versão da história que é apresentada do personagem que você está se referindo, certo? Você vai tipo assim, você vai colocar um sonho diferente, né? Um sonho diferente. Vou dar um exemplo. Neymar, quem gosta de futebol, quem gosta de jogo, qual era o sonho de Neymar? Se tornar um grande jogador de futebol, né? Então, eu poderia muito bem escrever uma história diferente para Neymar. Eu poderia muito bem pensar em uma história em que o personagem Neymar, ele pudesse passar por um outro sonho, né? Agora, para eu construir esse fanfic, eu vou ter que seguir aquelas orientações, né? Aí ele diz aqui, ó, o que é que você deve fazer? Primeiro, pense em uma história diferente para o personagem, na qual ele persegue um novo sonho. Não se esqueça de que as 4 etapas devem aparecer no desenvolvimento da sua história. Você vai montar uma história em que deve aparecer o imaginar, o escolher, o adequar e o cultivar, que são justamente aquelas 4 etapas que nós vimos para a gente construir o sonho. Aí você vai anotar isso resumidamente no seu caderno, certo? Você vai registrar essa história e depois você pode até compartilhar com seus colegas. Você pode ter escrito uma história sobre um jogador, outro colega seu já pode ter escrito uma história sobre um livro ou sobre um filme, né? Por exemplo, aí a moda que tava a Barbie. Tem muitas meninas que se espelhavam na Barbie, né? E aí, se eu quisesse contar uma história diferente desse personagem Barbie, o que era que eu poderia fazer? Então eu estaria montando aí um fanfic, né? Então vocês vão montar isso, anote isso no caderno de vocês, tá? Anote no caderno de vocês, porque quando a gente retornar no presencial, eu vou estar olhando essas atividades bem direitinho. Então, essa aula eu gravei para orientar vocês a fazerem essa atividade, tá? Então, bom trabalho, desenvolvam bem
Organizem tudo no caderno de vocês. E até a próxima aula.